Agora sim, Então, professor. legal, vamos lá. Então, o que acontece aqui, pessoal? Vamos conversar sobre grafos, né? Implementando esse conceito da matemática para pesquisas, para processos de maximização e minimização, utilizando a estrutura hierárquica do tipo árvore, que é uma estrutura que vocês já estão acostumados, tá? Então, falar de árvore já não é um conceito novo para vocês, seja árvore binária, seja uma árvore genérica, né? Lembrando que a árvore binária tem no máximo 2 filhos vinculados a cada nó pai, e numa árvore genérica, tema da nossa última aula, nós podemos vincular ao nó pai mais do que dois filhos, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo, porque quando a gente trabalha com grafo, a gente consegue aplicá-lo para problemas do mundo real. Como eu disse, seja de maximização, seja de minimização. Então, vamos pegar aqui um exemplo no caso cidades, né? Um exemplo típico de deslocamento de veículo, né? De transporte de carga. Então, vamos supor que eu tenho neste grafo aqui, né? Os vértices sendo representados pelas cidades e as arestas representando as conexões entre as cidades. Então, as cidades aqui são os pontos do vértice, que nesse exemplo, né, no exemplo até bastante típico do mundo real, né, os vértices são cidades e as arestas são as conexões. E nessas conexões, nós temos uma grandeza, que nesse caso aqui desse exemplo é a distância em 1 quilômetro de uma cidade para outra. Então, vamos supor que eu trabalho numa transportadora e eu quero utilizar um grafo para poder identificar, por exemplo, a menor distância a ser percorrida entre o ponto A e B. Não sei se alguém aqui trabalha em transportadora, mas é um exemplo bastante comum, né? Vamos supor, eu quero sair do Porto de Santos com uma carga e eu quero levar para o interior de São Paulo, eu quero levar para Campinas, eu quero levar para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste. Então, via de regra, no caso do Brasil, nós temos uma malha rodoviária extensa, então não existe apenas um caminho possível para a gente sair do Porto de Santos e chegar, seria o local de origem do transporte da carga, e chegar nesse ponto de destino, seja onde for no país. Então, percebam aqui, né, nesse slide, que nós temos cidades, a gente poderia pensar no transporte de carga, poderia pensar nesse exemplo aqui, no deslocamento de um veículo, enfim. Então, entre as cidades existem distâncias a serem percorridas. E a pergunta, nesse caso, é qual é o melhor caminho? Então, se eu tenho um ponto A de origem e tenho um ponto B de destino, qual seria o melhor caminho, né, a percorrer? Vamos continuar aqui com o nosso slide. No problema do mundo real, né, e eu gosto de destacar isso, no problema do mundo real, esse melhor caminho, ele depende de uma série de circunstâncias, né? Para muitos, o melhor caminho pode ser a menor distância. Eu vou de Santos para Campinas. Aí eu vou sair de Santos, eu posso pegar aqui a rodovia Anchieta, da rodovia Anchieta eu posso pegar o Rodoanel, do Rodoanel eu posso pegar a rodovia dos Bandeirantes e eu posso chegar em Campinas. Mas eu também posso subir Anchieta, Rodoanel e pegar Anguera. Ou eu posso subir Imigrantes, né? Enfim, entrar por São Paulo, pela capital de São Paulo, pegar ali a Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, e pegar a rodovia dos Bandeirantes, ou Anguera. Enfim, tem N possibilidades. Então, para muitos, a resposta a essa questão, qual é a melhor rota, a resposta pode estar relacionada com a distância. Em outros casos, pode ser que a empresa que quer percorrer esse caminho diga, não, eu não estou preocupado muito com a distância, mas eu estou preocupado, por exemplo, com as praças de pedágio. Né? Se eu tiver muitos pedágios, o pedágio é caro, um caminhão tem eixos, o pedágio é cobrado por eixo, então, quanto mais postos de pedágio,
na rodovia, pelas rodovias pelas quais o veículo vai transitar, maior vai ser o custo. Então, de repente, a melhor rota é aquela que tem o menor número de pedágios. Em outros casos, o tipo do terreno, né? Eu tenho uma rota curta, mas não é asfaltado, eu tenho uma rota longa e é asfaltado, né? Às vezes, para preservar o meu caminhão, para preservar o veículo, o meio de transporte, talvez seja mais interessante fazer com que ele se desloque através de uma estrada asfaltada, né? Nós temos aqui em São Paulo, especificamente no estado de São Paulo, grandes estradas, enfim, né? Então você consegue chegar nos locais através de boas estradas, diferentemente de que acontece com estradas em outras regiões do país. Pode ser que o próprio peso da carga, né, o fluxo, o volume de fluxo, ou seja, o trânsito nessas rotas, né? Eu posso ter uma rota que tem a estrada é muito bem sinalizada, a estrada tem poucas praças de pedágio, mas é uma estrada que ocorrem muitos acidentes, é uma estrada em que, via de regra, você tem um fluxo muito intenso de veículos. Então, pessoal, essa questão da melhor rota, ela depende de alguns aspectos, né? Depende do contexto, de análise, enfim. Para o nosso exemplo de hoje, para a gente poder explicar grafos para vocês, a gente vai utilizar o conceito de distância. A gente vai trabalhar com a distância. Mas esse conceito de grafo, ele poderia, naturalmente, você colocar outras variáveis como essas que eu estou citando. Mas a gente vai trabalhar especificamente com a rota, que é aquela que se traduz em distância física, metro, quilômetro, etc., entre um ponto A de origem e um ponto B. Está todo mundo entendendo até aqui, pessoal? Está tudo bem? Está todo mundo comigo? Dá um feedback aqui no chat para mim. Então, sim, o conceito o conceito para a gente poder tratá-lo, ele não é complexo do ponto de vista de entendimento, né? A aplicabilidade naturalmente pode ter alguma complexidade, e percebam que o grafo é utilizado, né, para uma situação, para a tentativa de uma resolução de um problema que é do mundo real, né? Então, as transportadoras podem se empregar desse tipo de tecnologia. Vamos em frente, tá? Bom, novamente, apenas curiosidade para vocês, no mundo real, as empresas que realizam transporte de cargas, né, que é o exemplo que a gente está querendo passar aqui para vocês, elas utilizam um sistema chamado TMS. Talvez alguns de vocês não tenham escutado falar ainda. TMS quer dizer Transport Management System, Sistema de Gerenciamento de Transporte. O Sistema de Gerenciamento de Transporte é um sistema informatizado, é um sistema de informação que tem uma série de características, né? É um sistema em que você pode registrar os documentos da operação de transporte, você pode registrar os motoristas, em alguns casos você pode registrar o inventário da frota de veículos, tá? E, normalmente, um dos módulos que nós temos no TMS, que é um sistema de gerenciamento de transporte, um sistema de informação, um dos módulos é o roteirizador, né? O roteirizador, invariavelmente, é um módulo do sistema de transporte, sistema informatizado, que possui a implementação de algoritmos de maximização ou otimização envolvendo o grafo. Tá? Então, aí, apenas a título de curiosidade para vocês, nós encontramos essa implementação aqui em sistemas de informação, principalmente na área de transporte, né? Pode ser transporte de carga, transporte de passageiros, né? Você pode pegar aqui um ônibus na cidade de Santos e chegar no Rio, pegar um ônibus na rodoviária de Santos e chegar em outras localidades do país. E ali também a gente vai ter rotas envolvidas, né? Origem Santos, destino X, quais são os pontos de parada, quais são as estradas, e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, se a gente pensar num algoritmo para implementar, para tentar resolver esse problema da rota, o usuário vai ter que construir naturalmente as rotas, né? Ele vai ter que digitar, naturalmente, ele vai ter que carregar através de um arquivo texto, mas ele também pode digitar quais são as quilometragens que ele tem entre as cidades. Então, ele pode falar, Santos São Vicente, 15 quilômetros, Santos Praia Grande são 20 quilômetros, Santos
ABC, Santos Guarujá, Santos São Paulo capital, Santos interior, e assim sucessivamente. Então é natural que a fonte de informação para um sistema como esse seja os vértices, que representam as cidades, e as arestas, que representam, como eu mostrei no slide anterior, que representam as distâncias, em quilômetros, por exemplo, entre essas cidades. Então, isso aqui vai ter que ser informado naturalmente pelo usuário. Né? Vou continuar aqui a explicação. Então, vamos pegar um exemplo, vamos tentar trabalhar em cima de um exemplo, que é esse grafo aqui. Então, o que nós vamos imaginar aqui, pessoal? As letras, né? A, B, C, D, até o H, são os vértices. Os pontos do grafo são os vértices. E os fluxos, as conexões entre os vértices, são as arestas. Trazendo isso para o nosso exemplo do transporte de cargas rodoviário, essas letras poderiam representar as cidades. Em vez de letra A, eu poderia ter, como eu disse, a cidade de Santos. Em vez da letra B, eu poderia ter São Paulo capital, e assim sucessivamente. E os valores que estão representados aqui nas conexões, que são as arestas, seriam as distâncias hipotéticas, naturalmente, em quilometragem. Né? Porque quando a gente fala naturalmente entre Santos e São Paulo capital, ali, bairro de Jabaquara, para quem já esteve, nós estamos falando ali em 60 quilômetros. Né? Mas nós não estamos preocupados com a grandeza. Nós estamos preocupados com o conceito. Né? E daqui a pouco, como a gente vai desenvolver um algoritmo para resolver isso aqui. Então, esses pontos representam, hipoteticamente, no nosso exemplo, cidade, ou as cidades. E estas arestas, que são as conexões, representam as distâncias, por exemplo, em quilômetro. Então, vocês devem perceber, por este exemplo, que se eu quero sair do ponto A, que é a cidade A, e quero chegar na cidade B, eu tenho uma rota direta de 7 quilômetros. Deixa eu pegar aqui uma seta, né? Deixa eu pegar só um minutinho aqui, pessoal, para mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Então, aqui, ó, eu tenho da distância de A para B 7 quilômetros. Mas vocês devem perceber que eu não tenho essa como única rota. Então, se eu sair de A para H, eu tenho 3 quilômetros. E se eu fizer o caminho H para B, eu tenho 8. Ou seja, eu também saio de A e chego em B. Só que aqui eu consumi 11 quilômetros. Tá? Eu também posso sair de A para H, de H para G, de G eu poderia chegar em C. De C a gente poderia chegar em B também. Mas percebam que é uma rota bem mais extensa. Né? Então, aqui nós temos 7 com 13, né? 19 quilômetros. Então, nós poderíamos fazer um caminho direto entre A e B, consumindo 7 quilômetros de distância. Né? Teríamos essa distância aqui inicial ou outras rotas. E percebam que eu estou dando alguns exemplos. Tá? Vocês devem perceber aqui, por esse cenário, de que nós temos N possibilidades para sair do ponto A e chegar no ponto B. Ou sair do ponto A, né, e chegar no ponto D de dado. Né? Se eu quero sair do ponto A da cidade A e chegar na cidade B, eu poderia percorrer de A até B7, de B até C6, já deu 13, e de C até D já deu 19. Mas eu poderia fazer AH3, HG7, 7D14. Opa, já foi mais rápido. A minha pergunta para vocês: se eu tivesse uma situação como essa, um problema de uma empresa transportadora como esse, então eu quero sair do ponto A e eu quero chegar no ponto D, e eu tivesse que desenvolver um algoritmo, o que esse algoritmo teria que fazer para identificar, por exemplo, a melhor rota entre A e D? O que vocês sugerem? O que vocês sugerem? Bruno, Daniel, Eduardo, Gabriel? Qual seria a sugestão aqui?
calcular todas elas, né? E ver a que tem melhor valor. Não, exatamente. Então, uma alternativa, pessoal, seria naturalmente testar todas as possibilidades. Né? Seria testar todas as possibilidades. E depois de testadas todas as possibilidades, verificar a melhor possibilidade. Não sei se todos concordam que seria talvez a primeira alternativa, tá? Isso é o que a gente chama, quando a gente pega um algoritmo, e esse algoritmo ele é elaborado no sentido de testar todas as possibilidades de um domínio de uma aplicação, testar todas as possibilidades do domínio de uma aplicação, a gente diz que isso é teste de força bruta. Na área de tecnologia, a gente dá o nome de teste de força bruta. É o mesmo teste que a gente faz quando o hacker, né, quando o hacker quer quebrar a senha de um host, é o mesmo teste que é feito. Né? É o tal do teste de força bruta. O que é teste de força bruta? Nada mais é do que testar todas as possibilidades. Então, ainda que esse teste aqui de força bruta, ou seja, o teste de todas as hipóteses, ele seja possível tecnicamente, vocês devem perceber, né, pelo grafo, de que esse teste deve ter um custo de processamento. O que é custo de processamento? Não é dinheiro. É quantidade de instruções ou tempo de resposta. Vocês devem verificar que nós teremos um custo muito elevado de processamento. Então, se esse grafo eu tivesse, ao invés eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cidades. Eu tenho 8 vértices representando 8 cidades. Né? Então, se a gente tivesse, em vez de 8 cidades, nós tivéssemos 200 cidades, e entre essas cidades nós tivéssemos N arestas, a tendência natural é o custo de processamento, como eu disse, de instrução ou de resposta do algoritmo, ele ser exponencial. Né? Logaritmo neperiano de N, a gente já falou isso em alguma das aulas, é log de N. Então, você tem um custo proporcional ao volume de instruções. Né? E se o usuário, que foi uma das questões aqui, né, eu acho que levantado aqui, e se o usuário, deixa eu ver aqui a questão, só para pegar outra tela, e se o usuário desse alternativas e o programa calculasse, né? O objetivo é nunca o usuário da alternativa, porque, na verdade, o usuário já forneceu para o algoritmo, ou para o banco de dados Oracle, seja lá o que for, ele já forneceu as cidades, tá certo? E já forneceu que são os vértices, e já forneceu as arestas. Então, na verdade, o que nós queremos é que o nosso algoritmo consulte o banco de dados, que seria, por exemplo, aqui 8 vértices, 14 arestas, e ele identificar essa melhor rota. Então, esse debate é importante no sentido de que vocês percebam, acho que todos perceberam, de que à medida que você tem um volume expressivo de vértices, e à medida que você tem um volume expressivo de arestas, você vai ter um volume expressivo também de possíveis soluções para o problema, ou de alternativas. E você teria que testar todas elas e identificar melhor para apresentar, no caso da distância. E como eu disse, isso aqui atende a gerar um processamento exponencial, tá certo? Então, a melhor saída, ainda que possível, de testar todas as hipóteses, ainda que seja uma saída técnica, nós não vamos considerá-la para fins de resolução do problema. Tá? Então, se não vamos considerá-la, nós precisamos pensar em alguma técnica. Porque vocês devem lembrar que desde a primeira aula de estrutura de dados, eu tenho sempre colocado para vocês que o estudo da estrutura de dados é o estudo de técnicas. Tanto da técnica de armazenamento estruturado, organizado, né, quanto a técnica de busca. Tá? E a forma de armazenamento, ela tem relação direta com o tempo de busca. Então, se eu tenho, quanto mais estruturado for o dado, quanto mais organizado, quanto mais uniformidade eu tiver, melhor será naturalmente o algoritmo de busca, de pesquisa, de acesso ao dado. Em contrapartida, quanto maior o espaço de busca do problema, quanto mais estruturado estiver os dados armazenados, naturalmente mais tempo de processamento, mais custo de algoritmo eu vou ter.
Então, vamos ter que pensar numa alternativa técnica para não ter que testar todas as hipóteses. Vamos continuar aqui nosso estudo e a gente daqui a pouco chega nessa possibilidade de uma nova técnica. Está todo mundo comigo, gente? Todo mundo entendeu aqui a problemática e o debate? Posso continuar? Seguir em frente? Tá? Então, é importante a gente contextualizar qualquer tipo qualquer proposta de solução de problemas no universo de TI, né? Às vezes a gente se depara com um problema no mundo da tecnologia da informação e a gente fala assim, eu já tenho uma resposta. Às vezes, sim, você tem uma resposta. A grande pergunta é, será que você tem a resposta adequada? Será que você tem a resposta que vai te trazer a melhor resposta, o tempo de resposta, o menor custo? Então, essas questões também precisam ser validadas. E muitas vezes a resposta é não. Né? Como nesse caso aqui. Alguém pode pensar, simples, eu testo todas as possibilidades, depois de todas as possibilidades eu vou ter para cada caminho possível, eu vou ter a quilometragem, ordeno isso de forma crescente, pego o primeiro da lista, mostro para o usuário PP, resolvi o problema. É verdade. Mas a que custo? A que performance? A que desempenho? A que tempo de resposta? Então é isso que a gente precisa considerar. Né? Então, em alguns tipos de processamento, o milissegundo de processamento pode fazer a diferença. Esclarecido esse ponto, vamos em frente. Tá? E a gente volta nessa questão. Tá, não vou testar todos os cenários, todas as hipóteses, que caminho que a gente vai trilhar. Para a gente poder pensar na solução, a gente precisa entender o conceito de árvore giradora. Né? Então, dentro no universo do grafo, nós chamamos de, entre aspas, árvore geradora, nesse caso aqui, o exemplo árvore geradora A, soma dos pesos das arestas que formam A. Lembrando que o vértice é como se fosse a cidade, os pontos do grafo, e as conexões, as rotas, seriam as arestas. Então, a somatória do peso das arestas é o que a gente chama de árvore geradora A. Então, se a gente voltar aqui no exemplo, se eu falasse assim, olha, eu quero saber eu quero uma rota saindo de A e chegando no C. Então, alguém poderia dizer, olha, uma rota possível é a HC. Se você fizer isso, você sai do A e chega no C. É um caminho possível. Então, aqui, a árvore geradora seria 8. Por que 8? Porque do A até H é 3, são 3 quilômetros, né, no exemplo hipotético, e da cidade H até a cidade C, nós temos mais 5 quilômetros. Portanto, a árvore geradora A, que representa o caminho AHC, teria uma somatória igual a 8. Tudo bem? E nesse contexto, nós temos o que a gente chama de árvore geradora máxima e árvore geradora mínima. Né? O que é a árvore geradora máxima? É o peso máximo. O que é o peso máximo? É a soma das arestas com maiores valores. Então, se eu pego as arestas entre uma origem e um destino, entre uma origem de uma cidade e destino que é outra cidade, não importa qual é a origem, não importa qual é o destino, eu saio de uma cidade e chego em outra cidade, ou melhor, eu saio de um vértice e eu vou chegar em outro vértice. Se eu somar nesse caminho, pegar as arestas com maior valor e somar, eu tenho a árvore geradora máxima. Se eu pegar todos os caminhos entre a origem e destino, todos os caminhos, todas as rotas, todas as arestas, com os menores valores, nós vamos ter uma somatória também. Só que é chamado de árvore geradora mínima. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quero sair de Santos e chegar no Rio de Janeiro, né? Então eu tenho o vértice A, Santos, o vértice B, Rio de Janeiro, capital. Né? E eu tenho as arestas. Quem são as arestas? São as rotas, as cidades, rodovia Dutra, rodovia Imigrantes, rodovia Anchieta, Ayrton Senna, enfim, tem N rodovias no meio do caminho. Então, se eu quero sair de Santos e chegar, por exemplo, no Rio, e eu quero a menor distância, eu vou procurar calcular a árvore geradora mínima, que é a somatória das arestas com menores valores. Ou, se preferirem, a somatória das rotas, das distâncias, com os menores valores.
Beleza, pessoal? Tudo bem? Certinho? Estou indo bem devagar aqui para a gente não perder o fio da meada. Muito bem. Então, voltando aqui, né, e ratificando até o que a gente colocou, por exemplo, aqui, ó, o mesmo gráfico, tá? Do exercício anterior. Então, vamos lá. Nós queremos... Opa, peraí, gente, aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. Eu quero sair da cidade B para a cidade, por exemplo, origem B e destino C. Eu quero sair do B e eu quero chegar no C. Então, deixa eu pegar aqui nossa setinha. Eu quero sair do B e eu quero chegar no C. Né? O algoritmo irá perceber que é um caminho de 6 km, que é esse caminho aqui. Né? De 13 km. Qual é o 13? Aqui o 8. Aqui o de 8, né? De B para TH e de H para C, 8 e 5, 13. Mas a gente poderia também considerar, né, um outro caminho, o BH, o GC. Então, BH, HG e o GC. 8 e 4, 10, 8 e 4, 12 com 6, 18. Tá? Então, nesse caso aqui, o algoritmo pode chegar à conclusão que o melhor caminho, naturalmente, é B e C. Tá? Aqui a gente só está ratificando o exemplo até comentado. Muito bom. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Então, vamos pegar agora um exemplo, então, mais claro do que a gente quer fazer. Vamos supor que eu quero utilizar o grafo nesse conceito de cidades, representando vértices e as rotas representando as arestas. Eu quero realmente sair de um ponto determinado X, chegar num ponto determinado Y, origem e destino, e eu quero a menor rota possível. Como nós queremos a menor rota possível, isso é um problema de minimização. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, a maior rota possível, seja lá por qual motivo, porque as estradas são melhores, na melhor rota, não importa a justificativa, a motivação. Se eu quisesse as maiores rotas para chegar até o destino, eu teria um problema de maximização. Então, nesse exemplo que eu quero trabalhar com vocês, né, porque a maximização simplesmente seria o contrário, eu quero minimizar o problema. Tá? Então, eu quero identificar a menor rota possível. Se eu quero calcular a menor rota possível, né, que nós chamamos de custo mínimo, né, nós vamos desenvolver, nós vamos pesquisar a árvore geradora mínima. Tá? Então, o nosso objetivo no programa de minimização, como exposto no slide anterior, nós vamos tratar aqui um problema de minimização. Vamos pesquisar e calcular a árvore geradora mínima. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma matriz. Tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Essa matriz, ela vai conter todos os vértices e as respectivas arestas, ou seja, todas as conexões da cidade. E como nós queremos um problema de minimização, nós vamos colocar da maior rota, do valor da maior rota, para a menor rota. Tá? Então, aqui repete o que eu falei. Vamos pegar aqui, então, um exemplo, pessoal. Se nós verificarmos aqui, nesse grafo, nós temos 8 vértices e 14 arestas. Nós vamos pegar este grafo e vamos montar dentro de uma sequência. Nós vamos montar num formato de matriz. Então, vocês vão perceber aqui, na primeira coluna, que nós temos 14 vértices. Desculpa, 14 arestas. Na primeira linha, nós temos a aresta C conectado na aresta D e ai, gente, desculpa de novo, é que eu estou cansado. O vértice C com o vértice D e a aresta 9. Tudo bem? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos voltar um pouquinho do slide? Pronto, pessoal. Eu já peguei 6 horas de estrada, não foi fácil não. Mas vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Estou aqui. Né?
Faz parte, gente. Faz parte. Trabalhar é... Mas o importante é que nós estamos aqui e conversando, trocando figurinhas aqui sobre um assunto que é muito importante na área de tecnologia. Então, vamos lá. CD, né? Olha lá. Vértice D, aresta 9. Bacana, isso aí. Tá? E depois, quem é o menor depois do 9? É o 8, né? Aqui, ó. É o BH. Então, isso aqui foi construído. Né? Eu não inventei, pessoal. Simplesmente, eu olhei o grafo, tá? Que nesse caso, visual, e montei uma matriz. É clara a matriz? Tá? E por que a matriz foi montada na ordem decrescente das arestas, de 9 para 2? Porque nós queremos aqui resolver um problema de minimização. Custo mínimo, árvore geradora mínima. Tranquilo? Vocês entenderam, pessoal? Dá um feedback aqui para mim no chat, por favor. Vamos de novo aqui, ó. Vamos de novo, ó. Pode ficar de novo? Podemos, vamos lá. Vamos lá. Ó, pessoal, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Nós não temos aqui o grafo. Vocês estão vendo que nós temos os vértices representando as cidades e as arestas representando as distâncias? Sim ou não? Ok. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar os vértices e as arestas e vamos copiar para uma matriz. Mas nessa matriz, nós vamos copiar cada um deles. Por exemplo, você está vendo que é CD 9 e BH 8? Então, na matriz, a gente vai colocar lá CD9 e BH8. Como o problema é de minimização, você pega para o maior para o menor. Se o problema fosse de maximização, você pegaria da menor aresta para maior. Mas como é de minimização, pega da maior aresta para menor. Ficou claro agora? Tá? Então, a gente só copiou, nada mais. Nós pegamos do grafo e trouxemos para a matriz. Está claro para todo mundo? Dá um sim aqui para mim no chat. Léo Janinha. Então, pessoal, matriz montada. Qual é o próximo passo agora? O que vem agora? Então, vamos lá. Nós vamos ter um N que representa, está escrito aqui, o N representa a quantidade de vértices. Quantos vértices nós temos, pessoal, nesse grafo? Lembra? Quantos vértices? 8 vértices e 14 arestas. Muito bem. Nós vamos aplicar uma regrinha do universo dos grafos. Tá? A regrinha diz o seguinte: quando você tem N vértices, você pode excluir N menos 1 arestas. Está escrito aqui, ó. Quando nós temos N vértices, nós podemos excluir N menos 1 arestas. Nós temos 8 vértices. 8 menos 1 dá 7. Então, nós podemos excluir desta matriz, 7, né? Nós temos 7, nós podemos excluir, N menos 1, 7, nós podemos excluir 7 arestas. Como nós temos 14, nós vamos excluir 7 e vamos manter 7. Ou seja, nós vamos excluir 50% das arestas. Vocês entenderam? Para a gente poder continuar? Tudo bem? Tá? Essa aula está sendo gravada, pessoal, depois eu disponibilizo no YouTube para vocês, tá? Vamos continuar aqui para o nosso próximo slide. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos os vértices e as arestas do grafo e os inserimos dentro de uma matriz. Essa matriz está disposta de forma decrescente pelas arestas.
Tá? E por que de forma decrescente? Porque nós queremos o custo mínimo, a árvore geradora mínima. É um problema de minimização. Queremos as rotas, ou a rota somatória, a rota total, global, que tem a menor distância. Vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Presta atenção comigo o que aconteceu aqui, ó, pessoal. Eu acho que eu vou até fazer melhor. Eu vou manter esse aqui. Nós podemos remover sete arestas, deixando 7. Tudo bem? Oi, Daniel. Então, esse 8 é de vértices, certo? A quantidade de vértices que no nosso exemplo... Então, aí o senhor vai tirar 1. Eu vou tirar 1 de 8. Não é que eu vou tirar 1. Não é isso, ó. Vamos de novo aqui, ó. Vamos ler o texto. O texto diz assim, ó. N é a quantidade de vértices, que nosso exemplo é 8. Aí ele diz aqui nessa linha, ó. N menos 1 é a quantidade de arestas que podem ser excluídas. Se o N é 8 menos 1 é 7. 7 é o número de arestas que podem ser excluídas. Ah, tá, entendi. Aí Daniel, interpretação de língua portuguesa pura, tá? Isso aqui não é estrutura, é língua portuguesa, tem interpretação de texto, tá? Então, N é 8. 8 menos 1, 7. 7 é a quantidade de arestas que podem ser excluídas. Como nós temos 14, nós vamos excluir 7 e vão sobrar 14. Ok? Beleza, professor. Tá? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar nesse aqui. Talvez esse seja mais fácil para a gente demonstrar. Então, tá bom. Então, pessoal, vamos lá. Nós montamos a matriz. Quem tiver... Esse material já está disponível para vocês no AVA. Então, quem tiver facilidade de abrir de abrir essa matriz aqui, melhor para acompanhar. Mas não vai precisar, porque eu vou mostrar aqui para vocês. Quando nós ordenamos a matriz, a primeira que apareceu, tá, que vocês devem lembrar que apareceu, foi o CD. Lembra que foi esse caminho CD com 9? Vocês lembram disso? Eu vou lembrar vocês da matriz, tá? Foi o caminho CD. Todo mundo lembra disso? Então, vamos lá. Pergunto para vocês. Se eu remover o caminho CD, se eu remover essa rota que tem 9 quilômetros, eu consigo chegar na cidade C e na cidade D? Sim. Então, nós vamos remover. Tudo bem? Eu vou remover. Então, essa aresta aqui eu vou remover da nossa matriz. O segundo exemplo era o BH. Lembrando, pessoal, que o número máximo de arestas que eu posso tirar são 7. Vai contando, uma já foi. Na nossa matriz, o próximo era BH com 8. Ele está aqui, ó, BH 8. Minha pergunta para vocês. Se nós removermos o caminho BH, 8 quilômetros, nós conseguimos de algum jeito chegar nas cidades B e C, BH, através de outras rotas? Sim ou não? Pessoal, estou esperando o pessoal todo responder. Vamos lá, gente. Vamos participar da aula. Tá? Qual é a pergunta, professor? A pergunta é, se nós excluirmos o caminho BH, que é 8, nós conseguimos chegar na cidade B e na cidade H através de outras rotas? Então, a resposta é sim. Então, apagamos o segundo. O terceiro, tá? Deixa eu só confirmar aqui, já vou voltar, o terceiro era o DG. Vamos lá, DG. Então, o terceiro é o DG. Bacana, vamos lá. Quem que é DG? DG, 7. Vou repetir a pergunta para vocês. Se eu apagar a rota, se eu sumir com essa estrada aqui, eu consigo chegar nas cidades D e G? Sim, né? Então, apaguei essa aresta aqui, apaguei essa rota.
Já paguei 3. Estão faltando, posso apagar mais 4, posso remover mais 4. O próximo que está na nossa matriz é o AB. O AB7, olha ele aqui. Se nós apagarmos o caminho AB, né, nós conseguimos chegar no A e no B através de outras rotas. Se eu apagar o AB, também. Então, nós vamos apagar o AB. Gente, o que eu estou fazendo? Nós estamos removendo do nosso grafo as maiores rotas. Porque o objetivo do problema é a minimização de uma solução. Então, se eu quero minimizar, eu tenho que expurgar dentro das possibilidades dos limites, né? Eu estou tirando as maiores rotas e deixando as menores rotas. Sempre lembrando que eu não posso isolar a cidade. Porque se eu isolar a cidade, eu não chego nela. E aí não adiantou nada, né? Então, e lembrando que nesse caso, pelo nosso cálculo N-1, né, nós temos a possibilidade de remover 7 arestas e 14. E nós já removemos 4. Na nossa matriz, o próximo é o CG. CG, que é 6. Se nós removermos o CG, se eu remover o 6, que é essa distância, eu consigo, através de rotas alternativas, chegar nessas duas cidades? Consigo também. Então, vamos apagar. Já apagamos 5 rotas, 5 arestas. Temos mais 2. O próximo da nossa matriz é o B de bola casa, BC. Lembrando que o caminho AB não existe mais. O caminho AB não existe mais e o caminho BH não existe mais. Já está marcado aqui. Caminho BC é 6. Posso remover o B6? Agora não dá mais. Porque se eu remover a rota BC, eu vou ter um problema. Porque eu vou isolar a cidade B. E se a cidade B está isolada, não tem como eu chegar até ela, então não adiantou nada, né? Eu tenho que ter rotas, porque afinal de contas eu quero calcular distâncias. Distâncias que me possibilitem sair de uma rota de uma cidade A para chegar, de uma cidade X para chegar numa cidade Y. Então o BC fica, tá? Gente, tudo isso que a gente está fazendo é visual, mas vocês vão ter que escrever o algoritmo. Então, tudo isso que a gente está explicando para vocês tem que se converter em um algoritmo, né? Nós vamos fornecer para o algoritmo os vértices, que são as cidades, e vamos fornecer para o algoritmo as arestas, que são as distâncias entre essas cidades. E o algoritmo, naturalmente, vai ter que fazer esse processamento que nós aqui estamos demonstrando mais facilmente para vocês visualmente. O próximo da nossa matriz é o FG, que é 5. Podemos excluir a rota, ou seja, a aresta que conecta o vértice cidades FG? Temos rotas alternativas para chegar? Temos rotas alternativas. Então, eu vou excluir a rota FG. E com isso, vocês podem contar aqui, fazer a contabilidade, nós já removemos 6 arestas. Nós temos direito, segundo o nosso cálculo N-1, de remover mais uma, que é a última. Vamos continuar aqui o processamento do nosso algoritmo, né? Pelo menos conceito. Professor. Não, Daniel? Então, ali na aresta B6, vértice B e C, né? O senhor falou que não tem como cortar. Não tem como remover, porque de A para B eu já removi o caminho. De B para H eu removi o caminho. Então, a única estrada que há é a rota C até B. Então, se eu remover essa estrada, eu faço o B se transformar numa ilha, entendeu? O C, no caso, né? O B de bola, vindo uma ilha. O B de bola. Porque o C, eu estou chegando o B. F. E o C, eu estou chegando atrás. Ó, tá vendo isso aqui? Essas linhas aqui representam estrada. Entendi, professor. Então, eu vou fazer um negócio aqui, mas eu vou tirar, tá? Então, peraí. Peraí que eu vou só para demonstrar. Então, se eu fizesse isso aqui, ó. Se eu fizesse isso aqui, ó. Se eu cortasse essa rota, aí você tava, ó, cortei AB, cortei HB, o C, acabou. Eu isolei a cidade B, não pode, tá? Não pode fazer isso, tá? Tudo bem?
Não? Daniel, entendeu aí? Deixa eu só agora... Entendi, professor. Obrigado. Legal. Vamos continuar, então? Voltando à fita. Nós já removemos 6 arestas. Nós temos direito de remover 7. Está faltando 1, contra o nosso aquele cálculo N-1. Então, o próximo aqui era o FG, o próximo era o EF. EF. O EF na nossa matriz é 5. Tudo bem? Podemos remover essa aresta, essa rodovia, essa distância 5, que teremos alternativas? Sim ou não, pessoal? Sim, né? Então, pronto, eu removi a 7ª. Tá? Para por aí, não pode remover mais nada. Muito bem, a hora que nós removemos, como é que fica esse grafo? Fica assim. E esses itens que estão em asterisco aqui são os que nós removemos. Tá? Eu podia ter mostrado os asteriscos, mas talvez vocês tivessem dificuldade de enxergar eu removendo o gráfico. Por isso que eu mostrei na outra figura. Aqui a gente já tem todo o processamento. Então, esse aqui, removendo as arestas, o grafo agora ficou com os 8 vértices, que mantém a sua conexão, sim, só que agora através de 7 arestas, 7 rotas. Né? Aquelas que estão marcadas como asterisco, nós fizemos a remoção, e esse não pode do lados, o não pode significa que se você remover a aresta, você vai isolar a cidade. E isso não é possível. Muito bem, pessoal, vamos fazer uma coisinha aqui. Ó. Então, esse cara aqui sumiu, esse aqui sumiu, esse também, 4, 5, esse não, 6 e 7. Tudo bem? Pessoal, fala para mim qual é a somatória do peso, né, ou se preferir, das distâncias das rodovias que ficaram. Quanto que dá a somatória aí? 6 mais 5 mais 4, quanto que dá isso? Quanto que dá essa conta? A Leane já fez aqui rapidinho a toque de caixa. A somatória deu 26, tá bom? Então, a resposta certa é 26. Olha, pessoal, vai aprender, cuidado aí, vocês estão aprendendo a calculadora? Calculadora mental? 6 mais 5, 11, mais 4, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24, mais 2, 26. Cuidado aí, gente. Olha. Tudo bem? Tudo bacana. Isso está nesse próximo slide. Então, se nós perguntássemos qual é o custo mínimo, ou se não quiser falar custo mínimo, qual é o peso da árvore de engenharia mínima? O peso é 26. Tá? Então, nós mantivemos as 6 distâncias em quilômetros, tá? A melhor rota, mantivemos 7 arestas, representando 7 distâncias. E com essas 7 arestas, nós permitimos que seja possível a conexão de qualquer vértice de origem com qualquer vértice de destino. Tá bom, pessoal? Muito bacana isso, né? Então tá aqui. Qual é agora a nossa proposta para vocês, né? A nossa proposta para vocês é que vocês desenvolvam o algoritmo. Tá certo? Não para navegar na árvore, para perguntar para o usuário de que ponto você quer ou não. Qual seria a proposta aqui? Vocês receberem via teclado, ou se preferir criar um vetor, enfim, para ajudar em probabilidades, receber as informações dos vértices das arestas. Então, o usuário vai digitar CD 9, BH 8. B é a origem, H é o destino e o 8 é a distância. O B e H são vértice e o 8 é a aresta. Nós teríamos um código, um algoritmo C# que vai receber via teclado os vértices representando as cidades e as arestas representando as distâncias. Tá? Então, o usuário vai digitar tantos e quantas combinações ele quiser. Cada combinação vai ter 2 vértices e uma aresta, ou 2 cidades e uma distância. Ele vai digitar. E depois que ele digitar,
qual é a proposta desse algoritmo para vocês? É que ele faça a remoção utilizando o cálculo demonstrado, que ele faça a remoção das arestas desnecessárias, mantendo os vértices, o total de vértices necessário e as arestas necessárias, que são as rotas. Tá? Então, a primeira fase seria a entrada de dados, a segunda fase seria a remoção das arestas desnecessárias, e a terceira fase, por que não? Aí fazendo a pesquisa, naturalmente, né? Ou seja, para cada ponto de origem e destino digitado pelo usuário, o algoritmo informar qual seria a somatória da rota para ele sair do ponto X e chegar no ponto Y. Então, essa é a minha proposta para vocês depois de toda essa aplicação, tá bom? Vamos abrir aí um espaço para as dúvidas de vocês. Tudo bem, pessoal? Terminou a missão? Sim, não, mais ou menos. Então, legal, pessoal. Eu sugiro, vamos já começar a trabalhar. Temos mais tempo aí de aula, vamos começar a trabalhar, então, pensando no qual seria o tipo de estrutura, quais seriam os tipos de estrutura que a gente utilizaria. Vamos utilizar uma árvore no primeiro momento? Talvez não, talvez uma lista encadeada seja suficiente. Vou utilizar uma fila, uma pilha. Então, agora é o momento em que vocês vão fazer uma análise crítica do problema, tá certo? E vão tentar identificar qual é a estrutura, qual é o algoritmo, e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, eu vou ficar aqui online para tirar as dúvidas de vocês. Pessoal, não é para hoje, vocês podem começar a fazer, tá? Não é para a gente... provavelmente eu vou converter em TP e depois eu apresento para vocês, eu mando uma mensagem para vocês, tá? Informando o prazo, a data de entrega. Então, mas por enquanto não está definido ainda não, tá bom? Mas sim, provavelmente vai ser um TP. Tudo bem? Mas eu estou por aqui, pessoal, para... Esse material já está publicado em uma aula para vocês, tá bom? E eu vou disponibilizar depois lá no nosso canal do YouTube, e eu vou